Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos conversar hoje sobre a alimentação dos filhos. Em época de pandemia, como que a gente pode acariciar os nossos filhos com alimentos? O que é interessante? O que tem que ter na alimentação dos filhos? Boa noite. Sejam bem-vindos, então, e bem-vindas. Em meu nome, em nome do Colégio Ipiranga, eu quero dar as boas-vindas a todas as mamães, as mães de garra. Quero dizer que essa semana será uma semana interessante, cheia de novidades e atividades e coisas para as mães fazerem aqui na página do Colégio Ipiranga. Então, eu quero começar hoje conversando com as mães sobre os filhos e a alimentação dos filhos. Eu me chamo Veridiana Marques, sou nutricionista do colégio e quero usar uns minutinhos da vida de vocês aqui para conversar sobre isso. Sejam bem-vindas, então, a essa noite e vamos conversando. Vocês podem ir colocando perguntas também aqui do lado, que eu vou respondendo, mas vamos fazer uma forma de conversa sobre a alimentação dos filhos e como acariciar os nossos filhos com comida. Que comida? De que jeito? Eu separei alguns tópicos importantes para a gente conversar durante a nossa live. Coisas importantes que não podem faltar, por isso que eu fiz aqui em forma de tópicos, uma colinha. Pessoal, assim, ó, uma coisa que a gente precisa ter consciência e ter tranquilidade mesmo é com relação à comida, fazer as pazes com os alimentos, com a comida de verdade. A gente, na verdade, a gente está vindo de uma época onde a gente briga com o alimento por várias razões, né? Por causa de um estudo e briga com outro tipo de alimento, e daqui a pouco um alimento pode, daqui a pouco aquele alimento não pode, e isso vai nos deixando um pouquinho perdidos com relação ao que dar para os filhos comer, né? Qual é o melhor alimento, como é que eles têm que se alimentar. Então, primeira coisa muito importante, assim, que a gente precisa fazer é fazer as pazes com a comida, com os alimentos e, principalmente, refletir muito sobre a nossa relação na nossa casa entre comida e memórias afetivas. Quando vocês pensam sobre a alimentação, como era a alimentação na casa de vocês, quando vocês pensam sobre isso, que memórias vêm? Memórias afetivas, memórias boas. Normalmente você está ao redor dessa mesa, com toda a tua família reunida, e tu tem aquela memória daquele momento, daquela receita, aquela receita que passa de mãe para filho, né? De mãe para filha. E essas memórias afetivas têm uma relação muito importante com a nossa construção enquanto seres humanos. E nós precisamos dessas memórias afetivas. Então eu quero que vocês se perguntem algo muito importante. O que vocês acham que os filhos de vocês vão ter de memória afetiva com relação aos alimentos? Como que será essa memória afetiva para os filhos de vocês? Vocês acreditam que se a gente só comprar alimento, só levar para dentro de casa o alimento industrializado, os nossos filhos vão ter essas mesmas memórias que nós temos? De fazer bolacha com vó, fazer pão caseiro, ou fazer um bolo, ou até mesmo fazer a comida, cozinhar o feijão, fazer carne, fazer saladas diferentes. Então, vamos refletir sobre isso. E vamos agora, nessa época de pandemia, nessa época que a gente precisa ficar mais em casa, quem precisa, quem pode, né? Claro que muitas pessoas precisam trabalhar, mas quem está mais em casa, principalmente cuidando dos filhos agora, vamos levar eles para a cozinha junto com a gente. Vocês sabem que na reeducação alimentar de crianças, hoje, o que se defende e aquilo que está mais comprovado que realmente vai dar um efeito positivo na alimentação das crianças, que vai reeducar o paladar delas, que vai fazer com que elas se alimentem melhor mesmo, não tem nada a ver com aquela conversa que a gente dizia assim, ó, come isso aqui porque faz bem para a saúde, não come esse porque esse faz mal, ou isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso não educa a criança do ponto de vista de fazer trocas, de substituir a comida que não é nutritiva pela nutritiva. A gente tem confirmações hoje por pesquisas e estudos que é a cozinha, que é o fato de cozinhar com a criança, que é levar a criança
a ajudar a mexer lá nos alimentos, ajudar a preparar um bolo, vai despertar nela a curiosidade por aqueles alimentos. Então, olha quanta coisa interessante a gente já falou nesses minutinhos. Falamos da importância das memórias afetivas, falamos da importância de fazer as pazes com a comida, de ir para a cozinha com os filhos, para que eles tenham essa memória e para que eles reeduquem o paladar deles. Então, muitas vezes os nossos filhos não comem um alimento e a gente fica muito preocupado com essa situação. Então, é interessante fazer várias experiências e uma delas, com certeza, é levar os filhos para a cozinha. Tá bom? Então, lembranças, olha só, vamos lá, vamos falando de todos os itens que eu coloquei aqui que são importantes para a gente conversar. Lembranças boas, tá? Que memória vocês acham que pode ter uma criança, memória afetiva com relação à cozinha, positiva? Que memória pode ter uma criança que só come salgadinho, só come bolacha recheada, que só toma refrigerante, que não vai para a cozinha com os pais, que não cozinha, que não ajuda a preparar uma receita? E eu não estou pedindo aqui, dizendo que todo mundo tem que ser chefe de cozinha e fazer pratos muito especiais e muito diferentes. Mas pode ser um prato, um lanche, uma refeição, picar as frutas, ajudar a compor uma salada de frutas que seja. Pode ser algo simples, mas a gente precisa fazer com que eles tenham essa memória afetiva com relação aos alimentos. Tá? Exatamente para eles não se tornarem adultos que também vão brigar com a comida de verdade, que também podem ter receio de se alimentar e de comer certos alimentos por medo, né? Por medo, porque a gente acaba criando, desenvolvendo esse pânico da comida e esse pânico dos alimentos. Então, fiquem comigo até o finalzinho do vídeo, que eu vou dar duas receitas, vou conversar com vocês sobre como tem que ser a composição de um cardápio do dia, tá? E a gente vamos montando isso juntos aqui, tá? Juntas. Eu vou ler aqui, temos uma observação bem importante, ó, que a Fátima colocou. Sempre vou lembrar do cheiro de pão fresquinho saindo do forno a lenha. Então, isso é uma memória afetiva positiva, Fátima, tá? Então, como que a gente vai brigar com esse alimento e com essa memória? Claro que a gente não precisa comer pão como a gente come hoje, né? Como muitas famílias comem hoje, que é o pão de manhã cedo, o bolinho de tarde e de noite pão também, lanche também. Então, a gente hoje está com excesso de certos tipos de alimento. E quando a gente fala da memória afetiva e como na época de pandemia a gente pode fazer com que levar os filhos para a cozinha e acariciar os filhos pelo alimento, a gente precisa saber que tudo na vida é equilíbrio, né? Porque uma família que de repente só saiba dar amor através do alimento, quando essa criança crescer e se tornar um adulto, ela pode também ter um distúrbio e uma dificuldade de controlar o próprio peso, porque ela reconhece amor e afetividade só pelo alimento. Então, a gente precisa dar amor e afetividade de várias formas para os nossos filhos. Ajudando com as tarefas do colégio, que agora tem, né, bastante tarefa, colocando limites nos filhos, dando tarefas para eles dentro de casa, pedindo para eles ajudar a contribuir, a montar e fazer um cardápio, que eles aprendam a receita da família. Então, se tem uma receita que vocês estão trazendo da família, né, que era da avó ou da bisavó, e que tu tens a receita, tu pode passar para tua filha ou para o teu filho, né? Fazendo com que eles não tenham preconceitos do tipo, cozinha é coisa de menina. Não, né? Cozinha também é coisa de menino, tá? Então, quanta coisa a gente pode passar através de um alimento, de uma estrutura alimentar, de uma mesa posta, né? O comportamento na mesa, tá? Então, o que vocês acham da situação onde as pessoas fazem todas as refeições com televisão ligada? E hoje, gente, claro que a gente precisa ter medo para se cuidar, né? Precisamos o medo faz com, vamos dizer, colocar um medo entre aspas, esse receio da contaminação, ela é muito importante para a gente seguir esses cuidados que precisa. Mas a gente não pode ter o pânico, e principalmente tem alguns momentos que a gente não precisa estar com televisão ligada, rádio ligado, tragédia ligada. E não precisa ser só agora na época de coronavírus, pode ser também na nossa vida normalmente, né?
que é... As notícias, normalmente, elas são tragédias, porque é o que atrai, né? As pessoas querem falar sobre isso e ver isso, e até mesmo para se proteger, mas como esse alimento vai fazer parte do teu corpo e do corpo do teu filho que está em construção de uma forma saudável, se ele entra num momento de desespero, de pânico, de medo. Então, durante as refeições, gente, não vamos ligar televisão, rádio, e principalmente colocar o telefone do lado, tá? Durante as refeições, vamos... Então, se tu quer ouvir alguma coisa, colocar uma música que tranquilize, né? Uma música boa de ouvir, mas não notícias ruins, porque isso não faz bem pra gente, não faz bem pra gente. E para as crianças também não é benéfico, e pode gerar vários outros fatores no futuro, né? Seguindo os itens, deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Gente, boa noite, tá? Para todo mundo. Aqui em casa, vejo bem isso com os dois guris. A Fábio colocou: o que adora ir para a cozinha comigo, come praticamente de tudo, e o menor não. Isso aí. Que interessante, Fábio. Olha só, um relato pessoal. A Michelle colocou que aqui a gente cozinha juntos. Faz vitaminas, pizza. Legal. Muito bom, tá? Parabéns, gurias, parabéns. Gente, olha só, eu também separei aqui para vocês, para a gente conversar, sobre o processo de delegar funções, tá? Que eu acho que é algo importante. Porque o que acontece? Agora, nessa época, tem muita mãezinha aí que está sobrecarregada de tarefa. Muitas estão trabalhando fora ainda, cuidam da casa, das crianças, dos afazeres, de todas as tarefas do colégio, da alimentação. Então, aí a gente fica, né, perdida e apavorada e nervosa e angustiada porque tem muita tarefa. Então, vamos organizar o tempo juntas? Como que a gente pode fazer isso? Organizando o tempo, organizando um cronograma de tempo, vai lá e organiza teu tempo, mas principalmente vamos aprender a delegar, a dar as funções, dividir as funções com a família, tá? E as crianças podem sim ajudar. Eu trouxe uma tabela aqui que tem a idade, e claro, eu separei da tabela, né, de Montessori, eu separei a tabela, aquilo que está relacionado com a cozinha, mas ela é bem mais completa, vocês podem buscar ela na internet. De 2 a 3 anos, eu vou ler, né, pessoal, depois se alguém quer anotar ou buscar na internet, ou até pedir aqui no site do colégio, a gente pode mandar o link para vocês visualizar as tarefas pela idade. De 2 a 3 anos, as crianças podem limpar pequenas superfícies, então vocês podem pedir para eles ajudar lá na hora de limpar a mesa, para colocar os alimentos, pegar fruta e legumes na fruteira. Então é muito importante que você já coloque as frutas e os legumes na fruteira higienizados de forma correta. Vere como é a forma correta. Você chega em casa do supermercado, coloca, mede a quantidade de água que vai precisar para cobrir esses alimentos, então as verduras e os legumes, e para cada litro d'água, uma colher do hipoclorito de sódio, tá? Da Que Boa, é a marca, né? Mas não pode ter perfume, tá bom? Então você coloca uma colher de sopa. Quando ela é pura, que você compra só hipoclorito, é cada 5 litros. E quando ela tá já diluída, que a gente compra com o nome de Que Boa ou outros nomes, esse é alvejante, mas não pode ter perfume para pôr nos alimentos. Uma colher de sopa, fica de molho por 15 minutos os alimentos, depois tu passa na água, tá? E tá pronto para o consumo. Então as crianças já vão consumir aquele alimento e tá higienizado. 4 a 5 anos, as crianças podem guardar parte da louça, ajudar a pôr a mesa e separar o lixo. Então, olha que interessante, quanta educação que a gente já pode fazer a partir dessa idade. 6 a 8 anos, lavar louça, pôr e tirar a mesa, varrer e guardar compras, tá? 9 a 11 anos, preparar lanches rápidos, ajudar no preparo do jantar, guardar louça, fazer a lista do mercado. 12 a 14 anos, preparar pequenas refeições e fazer compras rápidas. Tá, gente? Então, vamos colocar os filhos para ajudar nas tarefas e não sobrecarregar as mamães. Gente, olha só, eu separei aqui
uns livros que eu acho muito interessante para alimentação de criança, tá? E duas receitas eu separei desses livros, que eu acredito que elas são muito nutritivas. Eu fiz uma alteraçãozinha só para colocar um alimento mais nutritivo no lugar do outro, tá? Mas eu vou falar sobre elas com vocês. Algo bem interessante assim, qual açúcar usar, né? Ai, com as crianças, eu posso usar adoçante? Gente, ó, adoçante é só realmente com orientação do médico ou do nutricionista, tá? Então, tu tens que conversar sobre a situação de saúde do teu filho, da tua filha, e que esses profissionais falem, então, se vocês podem ou não usar adoçante. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de adoçante com crianças. Então, qual açúcar eu devo usar? O demerara, tá? O demerara tem mais vitaminas e minerais, não tem fungos como o mascavo. O mascavo a gente tem que cuidar muito a fonte, a origem, porque muito dele, pela umidade, tem fungo. Então, o demerara também, ele é um processo ele já foi mais refinado, mas ele está mais sequinho, né? Então, ele ainda tem as vitaminas como o mascavo, quantidade um pouquinho menor, e minerais, mas não tem essa questão do fungo. Então, usem o demerara, ele vem em um grãozinho um pouquinho maior, vocês podem liquidificar ele para deixar ele refinado. Tá? Então, toda receita doce, bolo doce, você pode fazer com esse açúcar. Farinha, gente. De preferência, usem mais as farinhas integrais, menos produto refinado. Tem uma regra muito interessante: produto industrializado e altamente ultraprocessado não deveria nem entrar na nossa casa, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, olha a frase que as pessoas têm. E se tu tens essa frase, já vamos conversar sobre ela também, contigo. Ah, mas eu tenho que ter esses produtos, principalmente quando as pessoas estão procurando emagrecer e se alimentar melhor para conseguir o emagrecimento. Ah, mas eu tenho que ter esses produtos em casa por causa das crianças. Produto altamente industrializado. Por causa das crianças, tem que ter bolacha recheada, tem que ter chips, tem que ter produto muito industrializado? Não, né, gente? Por causa das crianças que não pode ter esses produtos. Vocês percebem o quanto está errado esse nosso pensamento? O quanto está, né? A gente quer saúde para os filhos e, na verdade, esses alimentos não vão proporcionar isso. Então, por causa das crianças, exatamente que a gente não pode ter. Então, a gente pode fazer, sim, bolo caseiro, um pão caseiro, colocar uma vez por dia esse produto na nossa casa. Então, você escolhe lá se os filhos vão comer de manhã cedo ou vão comer ovos, que é muito interessante no café da manhã. E de tarde, então, um lanche que tu pode sair lá na cozinha e elaborar esse lanche com as crianças, tá? Só vou dar uma olhadinha, eu vou falando e ele dando uma olhadinha nos comentários, tá bom, gente? Então, esse bolo de banana com aveia, ele vai 2 bananas prata madura, 2 ovos, meia xícara de óleo. Aqui vocês podem substituir esse óleo por gordura de coco, tá? Tranquilamente. Ou até azeite de oliva. Mas muito cuidado na hora de comprar azeite de oliva. Olhem os ingredientes para ser azeite de oliva puro, tá? Porque tem muito azeite de oliva que é 15, 25% oliva e o restante óleo de soja. Tá bom? Então pode usar. Quem tem banha de porco, tem um termo agora que estão usando, né? Que é o porco feliz, que é o nosso porco mesmo, aquele que alimenta com lavagem, com restos de comida, essa banha, tá? Pode usar também 3 colheres de sopa. Tá? Então, todo bolo, olha que interessante. Todo bolo caseiro de vocês podem transformar numa receita que vai trazer uma memória afetiva positiva para os filhos de vocês, trocando os ingredientes ruins ou não tão bons pelos melhores. Então, o açúcar branco sempre trocar pelo demerara para as crianças. O óleo de soja, esquece, não usem mais óleo de soja, girassol, esses óleos que são... temos que eliminar ele das receitas, então vocês pegam lá a receita tradicional de vocês e substituam por uma banha, 3 colheres de sopa, ou gordura de coco ou azeite de oliva. São gorduras boas, tá? Meia xícara de farinha de trigo integral, meia xícara de farinha de trigo branca, então para dar liga. Eu uso direto já só integral, tá? Já recomendo usar integral, nem precisa essa meia xícara de farinha de trigo. Mas se tu não tá acostumado e tem medo de fazer e o bolo não crescer tanto e que as crianças não vão comer e tal, daí pode manter.
meia xícara de aveia, uma colher de sopa de fermento, uma colherinha, uma pitadinha, né, de canela e um pouquinho de extrato de baunilha, tá? Unta a forma, pode só misturar os ingredientes, que vai dar certo. Unta uma forma, sempre quando vai assar bolo, tu pré-aquece o forno com o dourador ligado, aquece embaixo e em cima. Quando tu vai colocar o bolo, qualquer receita com royal, bolos, massas moles, tu desliga o dourador e vai ligar no finalzinho só para dar uma terminar de assar, porque se vocês deixar ligado o dourador, toda receita que tiver fermento químico, que é o Royal, né, gente, falando marca, mas é que o pessoal reconhece dessa forma nas receitas, mas é o fermento químico de qualquer marca, tá? A receita racha, né? Então, o cupcake que vocês vão fazer, todo o bolo salgado, que é fermento químico na massa, não pode assar com o dourador ligado para não rachar, tá? Porque senão fica um vulcão, não fica um cupcake. Tá. Deixa eu mostrar o livro só, gente, que eu não mostrei. Esse aqui, ó. Tá? Fica a dica para as mamães aí, ó. Comida de bebê. É Rita Lobo, tá? É muito bom esse material. Muito bom mesmo. E aqui eu vou passar para vocês uma receita da Mariana Lopes de Brito, que é uma receita de um omelete colorido. É bem interessante. Deixa eu mostrar aqui o livro também, ó. Meia xícara de repolho, cortado fininho, meia xícara de cenoura ralada, meia xícara de vagem, 2 colheres de sopa de queijo parmesão, uma colher de sopa de temperinho, tudo colher de sopa, olha que fácil. Veri, mas se eu não tenho repolho, não tenho cenoura, não tenho vagem, pode substituir por outros, tá? Não tem problema. 5 ovos, sal a gosto. Mistura tudo também e põe em forminhas de cupcake, tá? E põe assar, forminhas de muffin, né? E põe assar. Toda vez que eu faço uma receita em forminha de muffin, eu tenho que colocar naquelas forminhas maiores, tipo de pão de queijo, sabe? Aquelas maiores. Tu coloca lá dentro as forminhas de papel, coloca meia quantidade assim de massinha e assa também, sem o dourador, tá? Dourador só no final. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Peraí, gente, deixa eu achar aqui onde eu estava. Aqui em casa, usamos açúcar sempre demerara, a Sabrina colocou. Isso aí, é o melhor, tá? Perfeito. Repete a receita. E, Ozi, as receitas, vamos fazer um combinado para mim não ficar repetindo aqui na live. A live vai ficar gravada aqui e qualquer coisa também eu vou passar ela pro site do colégio. Combinado? Aí vocês vão ficar com as receitas. Bolo de banana e aveia é o mais pedido da Joana. Olha que legal, Sabrina. Acho que de repente postar a receita. E isso, vou colocar, pode deixar, Fabi. Tá. Nenhuma dúvida, só as receitas, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Combinado? Gente, assim, como alimentar os filhos, então? Porque olha só, qual é a função do alimento, né? Nutrir o corpo. Mas a gente tem essa questão do apego, de acariciar pelo alimento, isso não está errado. Não tem problema acariciar a nossa família com comida, desde que seja com comida de verdade. Você não pode usar a recompensa com o alimento porcaria, como se aquilo fosse um motivo para festejar, tá? Então, e agora que tu fez certinho o tema de casa, tu tem direito a comer um salgadinho. Isso é muito complicado. Isso a gente precisa evitar ao máximo, tá? Essa recompensa pelo bom comportamento. Não, eles têm que fazer o tema, é tarefa deles, né? É importante para eles fazerem o tema. Então, é importante para eles entender e compreender isso. Tá? O alimento ele não pode entrar como uma recompensa e nem como um castigo. Então, a gente vai lá na cozinha, de certa forma, não obrigar os filhos, quando eles não comem, a consumir certos alimentos, porque a gente pode estar cometendo algo que no futuro possa prejudicar muito os nossos filhos, entende? Que eles possam desenvolver algum tipo de trauma mesmo com relação à comida e à forma de se alimentar e à alimentação. Então, de uma forma tranquila, vamos conduzir a alimentação na nossa casa. Veri, mas o que é legal pôr assim no café da manhã? Gente, ó, quer consumir um pãozinho de vez em quando, um pão com farinha de milho, de repente, ou um pão de queijo, ou um bolo caseiro?
não tem problema, mas tem que ter uma fonte de proteína, tá? É muito importante. Então, ovos, é importante queijo, no café da manhã. A fonte de proteína é essencial. Ou só ovos, um omelete bem gostoso, tá? Pode fazer, tem várias receitas com ovos. Então as pessoas dizem, mas eu enjoo de receita com ovos. É porque tá consumindo normalmente ele sempre do mesmo jeito, com a mesma cara. Daí enjoa mesmo, né? Então, de 3 a 5 frutas por dia é interessante a gente dar para os nossos filhos, principalmente cores diferentes, vitaminas diferentes, tá? Então é uma regra básica e simples, né? Para a gente poder passar para nossa família. Outra dica importante de meio-dia: feijão, arroz, mandioca, batata doce, polenta, macarrão, carnes de todos os tipos, incluindo peixes, né, gente, que é carne, vegetais, saladas, cruas, cozida, refogado. Perfeito, não tem problema nenhum. É comida de verdade. Onde está o problema? Sobremesa, né? Almoça fora e se dá o direito de pegar todos os dias sobremesa, tá? Eu gostaria muito de que tivesse uma lei, assim, que sobremesa não fosse de graça, tá? Refrigerante, suco, nem de fruta, tá? A gente não recomenda. Introdução de alimentos foi tirado o suco, inclusive, tá? Então hoje não recomendamos mais que as crianças tomem suco. É água, se quiser tomar, um copo não vai fazer diferença, desde que a gente não use essa água para molhar o alimento, entende? E engolir. Tu tem que mastigar, engolir, molhar o alimento no processo da mastigação. Isso é importante cuidar. Não tá com televisão ligada, não ter o celular ligado, se concentrar no momento presente. É o momento da refeição, é o momento de ficar com a família. À tarde, mesma coisa que o café da manhã. Então pode ter fruta, pode ter ovos, pode ter... Se comeu, isso sim é importante, tá, gente? Cuidam assim, ó, para não ter pão de manhã cedo, pão de tarde e pão de noite. Tentam deixar uma vez por dia, no máximo, esses produtos assim, ó, de farinhas, de amido, de farinha de milho, inclusive, tá? Que sejam produtos que passaram já por um processo de refinamento, então que refinou lá que não tá o produto integral como veio da natureza, entenderam? Ele já teve que ir lá para a indústria. Iogurte natural, iogurte não é aquelas bebidas doces, é o iogurte natural. Se alguém quiser a receita também, eu tenho ela publicada nas minhas páginas e posso colocar aqui na página do colégio. O iogurte natural, bater com uma fruta, tá? Se precisar adoçar, então, um pouquinho do açúcar demerara. E na janta, gente, comida, tá? Comida de verdade. Pode ter saladas, carne, mas é importante ter uma refeição composta por comida e não lanche. E muitas vezes também as pessoas dizem assim, mas é mais prático. Gente, é mais prático nada, é costume e hábito. Porque tu chegar em casa de meio-dia do trabalho, tirar uma carne do congelador, ou à noite antes de dormir, pôr na geladeira, para fazer na noite, gente, é meia hora às vezes de forno, tu tem a janta com comida saudável e nutritiva pronta. Tá? E é uma questão da gente organizar a cozinha mesmo. Porque tu pode fazer feijão para congelar, tu pode te organizar nesse sentido, tá? Leite também, tá, gente? Eu não falei, né? Para as crianças que são menores, é importante o consumo do leite. Deixa eu ver se tem pergunta. E vamos terminando a nossa live, então. 19h30 já, foi meia hora de conversa. Eu quero desejar para todas as mamães um lindo dia, né? Aproveitem essa semana do Colégio Ipiranga aqui com as atividades que vão ter, né? Com as coisas diferentes de presente para a mamãe. Vocês não vão poder ir lá nas apresentações, mas vai ter atividades aqui no site, aqui na página do colégio. Então, para comemorar e parabenizar vocês, nós que somos as mamães, mães de garra, tá, gente? Então, é isso por hoje. Obrigada por estarem aqui. Só deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Daí eu vou encerrar. Omelete com couve. Isso, pode sim, Adri. Tá, perfeito. Açaí tem que olhar os ingredientes, gente, porque assim, ó, todo produto, quando ele vem pronto, dependendo da região que a gente mora, se não é algo da nossa região, tem que ler os ingredientes, porque às vezes vem com muito conservante, com muitos antes, tá?
Então, leiam lá onde diz ingredientes, que daí aquilo que tu não reconhece por alimento, cuida um pouquinho. Tá. É isso, gente. Então, foi uma conversa rápida, né? Obrigada pela audiência de vocês e vamos nos vendo. Ah, olha só, se vocês querem seguir também a minha página, é Veridiana Marques Integramente. Lá também eu vou postar algumas dicas sobre alimentação. Obrigada, gente. Boa noite.